beleza? Então, olha só, lindíssimos, nós vamos falar de folhas e deem uma olhada, por favor, no que tem aqui no meu painel de apresentação atrás de mim agora no começo. Uma serrapilheira, certo? Então, vou mandar o nome aqui no chat para vocês, tá? Essa serrapilheira é extremamente importante para vocês saberem, tá? O que é, qual a importância ecológica dela e maravilhosos. De verdade, nós temos agora umas condições que infelizmente, né, estão nos deixando separados aí, mas eu garanto para vocês que questões relacionando ecologia e botânica para um vestibular estilo UFPR e outras faculdades públicas, por exemplo, é de uma importância absurda, tá? Acho que vocês já sabem, me escutaram falar isso, eu vou continuar sempre falando isso, tá? Porque é uma tendência, tá? Questões ecológicas serem abordadas. Maravilhosos. Seguinte, na aula passada, então lá na outra semana, né? Nós estávamos falando, só para vocês se localizarem aí, ó, nós estávamos falando dessa estrutura da folha. Essa é uma estrutura de folha completa. Então, nós temos aí, ó, a bainha, estrutura de onde parte, de onde começou ali a sustentação da folha, certo? A haste que sustenta se chama pecíolo, certo? E nós temos daí a superfície foliar chamada de limbo, beleza? Então, eu gostaria que vocês percebessem que nós estamos falando de folha completa quando todas essas estruturas aí estão presentes, beleza? E o que isso tem a ver com serrapilheira? É isso que eu quero que você saia dessa aula hoje sabendo, beleza? Então já vou te contar o que tem a ver. Nós vamos fazer algumas associações, tá? Eduarda, eu tô sem o meu livro. Maria Eduarda, desculpe. Eu tô sem a minha apostila aqui, tá um pouquinho longe ali de mim. Mas eu tô falando ainda da aula de folha, tá? Então, o que nós vamos fazer agora para vocês se localizarem é o seguinte. Lindíssimos, para a aula de folha não basta nós simplesmente chegarmos aqui, decorarmos esse nome que está aí, que vocês estão enxergando agora, e falar, então beleza, isso daqui já é suficiente. Eu vou bem longe com vocês. Não é suficiente, tá? Então, reparem, por favor, no começo da aula de hoje, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Eu tinha essa imagem aqui que vocês estão enxergando, folhas caídas no chão, certo? E que não são mais verdes como a gente às vezes espera. Isso é a serrapilheira. Então, maravilhoso. Um acúmulo de matéria orgânica, de biomassa na forma de folhas, principalmente, e também as estruturas que acompanham a folha, né, pecíolo e tal. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na seguinte importância. Maravilhoso, é matéria orgânica, então a importância, uma delas é que a decomposição desse material aí permite o retorno para a natureza de vários átomos para que outras plantas, outros organismos utilizem, certo? E a matéria orgânica que não for decomposta pode servir de alimento para diferentes animais, para diferentes seres, beleza? Então a serrapilheira ela garante, vamos dizer assim, a alimentação para vários seres diferentes, além de garantir o retorno, né, para o solo de vários átomos que podem ser agora utilizados por outros organismos, beleza? Maravilhosos, o ecossistema aí chamado de serrapilheira, esse microecossistema, que fica na região, na parte, vamos dizer assim, como nós falamos, né, na parte de baixo da floresta, meu, extremamente importante. Aí, repare o seguinte, por favor, olha o que vai acontecer. Para você entender bem essa aula, nós vamos ter que fazer uma associação com o que eu vou te mostrar agora. Então, olha só o que nós vamos fazer aqui, ó. Lindíssimos, eu vou mostrar para vocês, só para vocês lembrarem, folhas perenes, nós vimos na outra aula, folhas caducas, nós já fizemos essas comparações aqui, ó. Folhas modificadas em espinhos, folhas modificadas em gavinhas, brácteas que podem servir como proteção, espata que tem a ver com a proteção para inflorescência. Repare que a gente pode fazer uma associação com flor, né? E flor nada mais é do que uma estrutura associada a
reprodução e que é formada por folhas modificadas, beleza? Algumas folhas podem ser modificadas para flor, nós vamos falar na outra aula, beleza? Agora, as escamas que vocês estão vendo, opa, eu não troquei aqui o... Agora sim, né? Desculpe. As escamas que vocês estão vendo aqui, então, é extremamente importante. Então, Bia, eu vi que eu mudei sem querer aqui, ó. Então, deixa eu voltar. Agora sim, ó. Porque eu tinha deixado só a minha foto aparecendo ali, né? Desculpe. Olha só. Folhas perenes não caem, folhas caducas são as que caem. Folhas simples e compostas, folha subdividida e não subdividida. Espinhos que são folhas modificadas, as gavinhas, quando são estruturas, vamos dizer assim, ó, extensões do caule, que permitem uma fixação sobre uma base, brácteas, como eu tinha falado agora há pouco, e espata. E eu estava nesse slide aqui antes da Bia me avisar que eu estava mudando, mas vocês não estavam vendo, né? Então, as escamas, elas permitem um grande armazenamento de água, certo? Tenho folhas modificadas como folhas que compõem as plantas, as principais partes das plantas insetívoras, certo? Aí, maravilhoso, agora eu quero que vocês prestem muita atenção porque é a partir daqui que eu tinha parado e eu gostaria de aprofundar com vocês em coisas que vão cair ou que tem muita chance de cair, né, nos vestibulares que vocês vão fazer. O mesofilo é essa parte do meio da folha. Eu gostaria que vocês lembrassem que essa parte do meio ela é entre as duas epidermes, a epiderme superior e a epiderme inferior. E quando ele é assimétrico, como este dessa imagem aí, eu queria que vocês percebessem que essa é uma condição de eudicotiledôneas. Agora, quando ele é simétrico, é uma condição de monocotiledôneas, certo? Mas maravilhosos. Isso aqui são generalizações para esses dois grandes grupos de angiospermas. O mesofilo assimétrico, ele é acompanhado de uma outra característica, que é justamente a formação aí de folhas hipoestomáticas, onde os estômatos estão somente na face inferior, na epiderme inferior, beleza? Agora, no mesofilo simétrico, geralmente ele é acompanhado por essa condição anfiestomática. Epiderme superior e inferior apresentam estômatos. Então, os estômatos na folha que tem mesofilo simétrico, que geralmente é folha de monocotiledônea, certo? Nós temos os estômatos, que são os responsáveis pelas trocas gasosas, lembra disso? Presente nas duas faces, tranquilo? Lindíssimos, aí olha o que vai acontecer agora. O que eu quero mostrar para você agora é o seguinte: nós vamos passar agora para essa parte aqui. Lembra? Aula passada, então, até vou melhorar aí a representação para vocês aqui, ó. Aula passada nós estávamos... Vou aumentar aqui, ó, para ficar mais fácil de você enxergar comigo aí. Maravilhosos, na aula passada eu fiz algumas representações com vocês, certo? E essas representações, me diga só uma coisa, maravilhosos, mandem notícias. Falhou o vídeo aí? Não, né? Só reorganizei a representação ali, mas é que apareceu uma mensagem de erro aqui do YouTube para mim, mas acho que agora ela já desapareceu. Então acho que agora já está tranquilo. O que eu queria que vocês fizessem comigo agora é justamente algumas anotações. Então, por uma questão de prática mesmo, eu vou fazer o seguinte: eu vou desaparecer da sua tela aqui e a gente vai agora fazer algumas anotações extra em relação à aula passada, beleza? Essas anotações extras, eu queria que vocês se ligassem que pode ser em cima desse desenho que a gente já tinha na outra aula, beleza? Então, olha o que acontece aqui. Deixa eu selecionar cores bem distintas. Eu queria que você destacasse, ó, isso aqui, ó, lembra? A epiderme adaxial é a epiderme superior. A epiderme abaxial é a epiderme inferior, beleza? Lembre disso, por favor, é necessário, tá?
Aí, o que eu vou pedir para você agora é repare no que nós já fizemos na aula passada, destacando aqui, ó, o parênquima clorofiliano, palissádico e o lacunoso. Maravilhosos. Parênquima chamado de clorofiliano é parênquima que tem a função de fazer a fixação de CO2 através do processo de fotossíntese, beleza? Só que vamos anotar um detalhezinho aqui, ó. O processo de fotossíntese garante que estes seres sejam classificados como autótrofos. Lembra disso? Seres que muitas vezes você já escutou falando assim: ah, produzem o próprio alimento. Não está errado, mas vamos melhorar isso? São seres que utilizam matéria inorgânica, certo? Para produzir matéria orgânica. Mas para isso, eles precisam de uma fonte de energia. E a energia é a luz, beleza? Então, os seres autótrofos são capazes de produzir essa matéria orgânica que eu destaquei aqui para vocês, ó, que em parte não é toda essa matéria orgânica. Em parte, ela pode ser utilizada para o metabolismo de obtenção de energia. Então, maravilhosos, vamos fazer um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Essa matéria orgânica aqui, nós podemos destacar a molécula de glicose, que eu vou chamar de GLC. Uma parte dessas moléculas de glicose, então eu vou fazer assim, ó, para destacar que não é toda a glicose, tá? Uma parte dessas moléculas de glicose será direcionada ou pode ser usada na respiração celular aeróbia das plantas, certo? Porque planta tem mitocôndria para fazer essa respiração aqui e o objetivo desse processo é justamente a obtenção de energia para que outros processos celulares aconteçam. Porém, existe aqui algo bem importante. Não é sempre que todas as moléculas de glicose serão encaminhadas para a respiração celular. Quando a taxa de fotossíntese superar a de respiração, ou seja, quando passar a sobrar glicose, essa planta pode guardar glicose. E ela pode guardar glicose unindo uma molécula de glicose a outra, assim, ó. Ela faz essa união formando uma molécula de amido, por exemplo. Inclusive, para vocês verem a importância disso daqui, lindíssimos, a molécula de glicose ela pode ser usada inclusive para a construção de moléculas de celulose. Então, me ajuda lá, anota aí, destaca nas suas coisas. A glicose é a matéria-prima para produzir amido, que é um polissacarídeo de reserva em plantas. A glicose também é matéria-prima para as plantas usarem celulose. Celulose é um polissacarídeo que será usado na construção da parede celular das células vegetais. Mas, por favor, lembrem, a celulose não é o único constituinte dessa parede celular. É o principal. Então, se você não lembra, vai lá, anota aí, ó, a parede celular dos vegetais. Ela possui celulose, hemicelulose e pectinas, beleza? Maravilhosos. Depois de vocês relembrarem tudo isso, olha o que nós vamos fazer agora. Eu coloquei umas imagens aqui e eu gostaria que vocês me ajudassem. São imagens de mesofilos ou de corte de folhas, onde estão representados principalmente os mesofilos dessas folhas. Aí, maravilhosos, interajam comigo para não ficar aqui sozinho. Qual das duas imagens, esquerda ou direita, você classificaria como um mesofilo simétrico? Direita ou esquerda? Então, pensa um pouquinho aí, me ajuda lá. Essa imagem da direita corresponde a um mesofilo simétrico.
Agora entenda por quê. Vamos marcar aqui, ó. Eu já estou colocando de forma resumida aí para você. Olha por que que ele é simétrico. A camada mais externa aqui em cima, ó, é a camada de cutícula, certo? Não é camada de células. A camada de células que reveste as folhas é a epiderme. Tá aqui, ó, por segundo, certo? Um pouco mais abaixo, nós temos aqui um parênquima. O parênquima, vou colocar direto assim, ó, palissádico, que você sabe que é o parênquima clorofiliano, certo? Aí, mais abaixo aqui, repare que eu tenho aquelas células que não têm um formato específico e que entre elas, por exemplo, eu vou pintar aqui de azul para destacar, ó, repare que tem uns espaços aqui, ó, entre elas. Aqui, ó, é o parênquima lacunoso, beleza? Bem importante. E eu vou ter que destacar, então eu vou pegar, sei lá, um rosa aqui por cima, assim, ó. Eu quero que você perceba que eu vou aqui, ó, representar dois tecidos diferentes. Maravilhosos. Quais são esses tecidos? Os tecidos que formam o feixe vascular. Aqui, ó, voltado para baixo na folha, floema. Para cima, aqui, ó, xilema. Beleza? Vai marcando aí comigo, por favor. Tá? E eu gostei que vocês interagiram que nem eu pedi. Muito obrigado mesmo. Aí, aqui embaixo, ó, eu tenho de volta. Então, até vou voltar a minha cor da caneta aqui, ó. Eu tenho de volta parênquima palissádico. É por isso que se considera esse mesofilo simétrico. E nessa parte que eu vou destacar aqui com uma marca-texto aqui, ó. Aqui é um estômato. Só nessa parte foi representado um estômato. Poderia e até seria melhor se tivesse representado numa outra parte lá de cima, uma vez que nessa folha existe tanto estômato na face inferior quanto na face superior. Aqui embaixo, ó, é a epiderme novamente. Lembre que a epiderme então reveste a folha tanto na sua porção superior quanto na sua porção inferior, beleza? Aí eu queria pensar com você agora o seguinte: me ajudem lá. Esse mesofilo é característico de folhas de monocotiledôneas. E para vestibular, do jeito que o vestibular cobra, essas folhas eu poderia representar assim, ó. Elas são aquelas folhas que não têm uma nervura principal. Elas são paralelas. Aí você pode ficar pensando, já que eu super sei desenhar, não é essa folha aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa. Essa é a folha reticulada. As folhas reticuladas são folhas que estão associadas às eudicotiledôneas. E elas apresentam, então, esse mesofilo aqui, ó, o mesofilo chamado de assimétrico. Beleza? Maravilhoso. Enquanto vocês estão escrevendo bastante, gostei da interação de vocês. Vocês são demais, né? Lembrem que quarta-feira eu só não sei o horário, se é 7h50 ou 8h30, mas acho que é 8h30. Nós temos mais uma aula essa semana para eu repor semana passada que eu não pude estar com vocês, beleza? Quarta-feira, beleza? Eu espero vocês aqui e daí nós vamos entrar já na aula de flor. Maravilhosíssimos! Continuem aqui comigo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, vai, fala aí comigo. Aqui é epiderme. Aqui, parênquima palissádico. Aqui é o parênquima lacunoso. Aqui é o estômato, só que atenção. No mesofilo assimétrico, nesta folha reticulada, os estômatos estão presentes somente na face inferior. E aqui, ó, vou ter que pintar por cima, então faz aí comigo, ó. Essa parte do feixe vascular é a parte que corresponde ao floema. Essa outra parte aqui do feixe vascular é a parte que corresponde ao xilema. Maravilhosos, daqui uns dias, espero que quando eu estiver nesse conteúdo, nós já estejamos, desculpe,
em sala, né, em físico. Vamos tomar que isso seja possível. Mas o que eu quero dizer é que eu vou precisar desse conteúdo lá no conteúdo lá da frente das últimas apostilas das nossas últimas aulas. Beleza? Eu tô morrendo de saudades dessas aulas presenciais, mas por favor, gente, se cuidem por enquanto. Fiquem em casa, certo? Para que daqui a pouco tudo seja um pouco mais controlado e a gente volte a ficar junto. Maravilhosos. Porém, aqui, ó, eu não tinha destacado ainda com vocês a presença da epiderme inferior. Então, aqui, ó, só para vocês não se perderem, aqui é estômago. Beleza? Lindíssimos, essa aula é de extrema importância para vocês perceberem o seguinte. Aqui, ó, eu tô marcando em vermelho agora a nervura principal. É dela que partem essas outras que eu vou pintar em azul agora, ó, são as nervuras que representam as ramificações dessa nervura principal, é onde estão passando os feixes. Como eu falei agora, é onde tem xilema e floema. E para sustentar esta posição que você vê, aqui ó, em amarelo, nessa parte do meu desenho, existe esclerênquima. Assim como aqui, ó, pare nas semelhanças, saiba falar das diferenças também. Aqui, ó, esclerênquima, aquele tecido que é formado por células lignificadas e mortas, beleza? Maravilhosos. Repare que nesta folha que eu desenhei aqui, aquela chamada de paralelinérvia, esta folha aqui, ó, não tem nervura principal, tá? É uma diferença. Eu fiz a localização dos tecidos aqui com vocês. Eu gostaria que você desenhasse comigo aí o seguinte. Vou trocar até de cor para fazer mais estridente, um amarelo aqui, ó. A luz incide na epiderme e ela vai refratar. Alô, galera da física, um abraço, professor Carneiro aí. Olha só, ela vai refratar para, entre aspas, dentro da folha. Lembre que a epiderme não usa essa luz. Quem usa a luz para a fotossíntese, vamos marcar, é parênquima palissático e parênquima lacunoso. Esses que nós marcamos aqui agora em verde. Maravilhosos. Acho bem importante vocês lembrarem, então deixa eu aparecer já para vocês aí novamente, né? Acho bem importante vocês relembrarem o seguinte. A luz ela vai ser utilizada, mas neste processo não é uma utilização 100% eficaz. Não é, beleza? Existe uma parte da luz, uma fração dela, comprimento de ondas, se vocês falarem com os caras lá da física, né? Que é refletido, é o verde, certo? Lindíssimos, vocês precisam identificar todos esses tecidos quando a UFPR fornecer esses desenhos em prova para vocês, tá? Porém, acho que não é uma dificuldade tão grande. O que pode ser uma dificuldade, que agora eu queria falar com vocês, é o seguinte. Essas partes que tem aqui que nem a gente fala às vezes, uns buracos, uns espaços, lacunas entre as células do parênquima lacunoso, esses espaços eu vou colocar assim, ó, L, lacunas, espaços, certo? Esses espaços, gente, eles garantem o fluxo, passagem, né, de gases. Isso é extremamente importante para que ocorra fluxo de CO2. Esse CO2 para ser utilizado por várias células dos parênquimas clorofiliano, palissádico e parênquima clorofiliano lacunoso. Então, existir esse espaço é importante para distribuir o CO2 que entrou pelos estômatos. Vamos fazer isso? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Minha borracha, vou apagar aqui. Vou fazer assim, ó. O CO2 entra pelos estômatos, certo? Enquanto isso, produto da fotossíntese, gás oxigênio sai. Mas tem uma outra molécula
e também sai pelos estômatos. Vou fazendo outro desenho aqui, ó, só para não poluir ali, ó. Essa outra molécula é a água na forma de vapor. Então, para vocês lembrarem, perda de água na forma de vapor se chama transpiração, certo? A perda de água na forma de vapor, ela é importante para garantir o fluxo de seiva lá no xilema, beleza? Fazer acontecer a subida de seiva lá das raízes para as folhas. Por isso que a transpiração é importante, tá? Maravilhoso, eu quero saber, desculpa insistir nisso, tá? Travou aí? Porque veio de novo uma mensagem para mim aqui. Então gostaria de saber se está tudo bem, porque todos os softwares abertos aqui estão indicando que o fluxo de informação está certo. Só o YouTube que deu uma travada aqui. Maravilhosos. Essa água perdida na forma de vapor, ela sai pelos estômatos. Agora eu vou falar talvez alguma coisa meio óbvia para vocês. Os estômatos, quando eles estão abertos, certo? Ah, pois é, né? Então a transpiração, ela pode acontecer não só pelos estômatos, pode acontecer uma pequena fração pela cutícula. A água pode atravessar, vencer aquela camada que nós chamamos de cutícula, beleza? Mas esta não é a principal porção da transpiração. A porcentagem, obrigado pelos avisos aí, a porcentagem de água perdida por transpiração é maior quando os estômatos estão abertos, porque essa perda acontece daí intensamente. E tá, por que eu quis vir nessa parte do conteúdo? Para fazer um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados e relembrar do seguinte, já que nos próximos dias, na biologia A, vai ter muita coisa que você vai trazer para a biologia D. Então, aqui, ó, os estômatos, eu vou tentar fazer uma representação deles aqui, ó. Os estômatos são formados por células guarda, que elas têm um formato de fechãozinho, que nem esse daqui, ó. Parecem rins, certo? Maravilhosos. Por isso elas são chamadas, estas células guarda, são chamadas de células que apresentam o formato riniforme, beleza? Para que o estômato permaneça aberto, aqui assim, ó, deixa eu pintar aqui, ó, com essa abertura aqui, ó, é necessário, então essa abertura você tem que lembrar o nome. Ela se chama ostiolo, certo? Você precisa lembrar que para que o estômato fique assim, as células guarda, elas devem estar túrgidas, elas devem estar inchadas de água. Ou seja, o vacúolo de suco celular destas células está cheio de água, beleza? Vamos anotar tudo isso? Maravilhosos. Vão anotando aí comigo, vai lá, ó. Células guarda túrgidas são células guardas que fazem os estômatos ficarem abertos. Estímulo aberto. Nessas condições, o vacúolo está cheio de água, beleza? Essa água entrou por osmose, e a osmose acontece quando há diferença de concentração, beleza? E essa diferença de concentração que pode ser causada para que haja fluxo de água por osmose está associada ao transporte do íon potássio, beleza? Porém, a planta tem mecanismos de promover variações disso que estamos falando agora, tá? Nas concentrações de potássio, para que os estômatos se abram ou se fechem. Só que vamos desenhar agora o seguinte: estômato fechado, olha o que aconteceu aqui, ó. O formato das duas células, eu dei uma exagerada, né? Das duas células guarda não se manteve exatamente igual, porque essas células, ó, elas perderam água. A água saiu por osmose. Só que perda de água, na botânica, nós vamos chamar de plasmólise, beleza? Plasmólise é a perda de água de células vegetais. Essas células aqui, ó, as células guarda, nesse caso, elas ficaram murchas. Então faz assim, ó, células guardas murchas
estômato fechado, células guardas túrgidas, estômatos abertos. Beleza? E esse mecanismo está associado ao fluxo de água entrando ou saindo, graças à existência de um fluxo de potássio entrando ou saindo. Então, lindíssimos, vocês viram que através das folhas acontece transpiração. E a transpiração, ela é importante. Como eu falei, vou explicar em detalhes numa outra aula, ela é importante para garantir o fluxo de seiva lá para cima, das raízes para as folhas. É importante esse fluxo para que a água chegue até lá em cima nas folhas e seja uma parte dela usada na fotossíntese. Beleza? Então isso é muito importante que vocês saibam desde já. Por quê? Vamos fazer uma revisão rápida. Raízes, generalizando, têm função de fixação e absorção de substâncias. Além de promover, garantir a fixação, posso até associar um pouco com sustentação. Caule, eu posso associar com condução de seiva, no xilema, para cima, floema, geralmente para baixo, certo? E além disso, o caule também tem a função de sustentar a planta. Folhas geralmente têm a função de fotossíntese, a não ser que sejam folhas modificadas, como vimos na outra semana, lá atrás, certo? Folhas modificadas têm funções diferentes do normal. O normal pensando no que eu te contei agora, certo? Maravilhosos. Folhas sésseis são folhas incompletas, que não têm bainha nem pecíolo. Folhas invaginantes não têm pecíolo. Essas classificações têm caído pouco e é por isso que eu deixei mais por último da aula de folha, certo? Agora me diga uma coisa: folhas podem ser modificadas para formar uma estrutura chamada de flor. Daí tem função de reprodução, que nós vamos ver na outra aula. Beleza? Maravilhosos, eu vou repetir isso. Nós temos aula quarta-feira de novo. Cara, eu vou encontrar vocês 2 vezes nessa semana. Isso é sensacional, porque eu já estava morrendo de saudades. E por culpa de alguns compromissos profissionais, na segunda-feira passada não já está repondo essa aula hoje e na quarta-feira a gente já continua, beleza? Lindíssimos. A aula de hoje, eu quis voltar nessa parte de fazer associações com os tecidos, porque quando cai um desenho como esse primeiro aqui que vocês estão enxergando, ou como esses outros dois, que daí são mais difíceis, uma galera se desespera e eu não quero que vocês se desesperem, quero só que vocês acertem, tá? Então, essa seria a folha característica de Eudicotiledônea, enquanto aquela outra lá do outro lado, aqui, ó, folha característica de Monocotiledônea. Lindíssimos. Lembrem do seguinte, por favor, fazemos aqui generalizações. Às vezes, quando você vai ler algum material, pode até ser questão de vestibular mesmo. O Diego falou que toda Eudicotiledônea tinha tal característica. Cara, é muito difícil a gente ter essa generalização e, como que eu posso dizer assim, essa generalização que valha sempre para todos os organismos de um grupo. As generalizações são importantes para vocês entenderem características que se repetem na maior parte dos indivíduos, beleza? Na botânica, gente, é extremamente importante que vocês saibam isso. Eu cheguei, infelizmente, passou voando a nossa aula, eu cheguei no final dela. Nós terminamos a aula de folha, vocês viram quais são os conceitos. Agora, nós temos que passar para uma próxima etapa, que é na aula que vem, quarta-feira, falarmos de flor. Uma aula bem tranquila e, ao mesmo tempo, extremamente importante. Muito importante porque está relacionada à reprodução das angiospermas. Beleza? Maravilhosos. Características das folhas que vou voltar a falar lá na frente, mas hoje já comentei. Limbo reduzido, superfície reduzida, é para evitar perda excessiva de água. Cutícula muito espessa é para evitar a perda excessiva de água. Pilosidade, pelos, é para evitar a perda excessiva de água. Nós temos que falar isso e associar com biomas.
coisas que vocês já me viram fazer aqui, certo? Já algumas poucas associações. Sabe por que isso é importante? Justamente porque nós temos condições ambientais, crise ambiental muito grave no planeta hoje. E grande chance dos vestibulares fazerem estas associações com a botânica. Beleza? Então, só para vocês se localizarem o que vai acontecer agora, então, eu preciso terminar a minha aula e agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês mandem dúvidas se vocês tiverem. Quem eu não respondi por algum motivo, por favor, me manda mensagem aí. Foi algum descuido meu, tá? Eu gostaria que para a próxima aula vocês tivessem aí as canetas coloridas que eu gosto, aí material, folha, né? Para a gente desenhar flor. É bem fácil e ao mesmo tempo importante falar. Beleza? Lindíssimos, mais relações importantes falarei no final, junto ao conteúdo do final do ano. Respondendo a pergunta, tá aqui de volta, atrás de mim a serra pilheira. Faça um favor para mim agora.